Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de Cidadania e Ética. Como vocês sabem, a gente vai fazer só correção dessas disciplinas de sexta-feira. Então, nossa primeira correção é sobre Amigos da Fauna, foi da página 74 e 75, tá? E ali na página 74, nós encontramos o seguinte: na primeira questão ele diz: quais são as principais causas do desequilíbrio ecológico e da extinção de algumas espécies? É o que, gente? É a caça e a pesca feita de formas indiscriminadas, certo? Na 2, o que você pensa que pode ser feito para mudar essa situação? Aqui é o que você vai dizer que você pensa que pode ser feito, né? O que pode ser feito para mudar essa situação, né? Caçar, ter leis mais rigorosas para caça e pesca, né? Para que não se caça ou pesque de maneira indiscriminada. Você vai dizer o que você acha, tá? Aqui ele pede para pesquisar, vamos pesquisar com a ajuda do professor e outro adulto. Vamos fazer uma pesquisa para as questões seguintes. Primeiro, quais os órgãos governamentais que cuidam da regulamentação e fiscalização em relação aos animais no Brasil? É o que, gente? É o Ministério do Meio Ambiente, né? E o IBAMA, tá? Escreva o nome de algumas espécies que estão ameaçadas de extinção por causa da caça ou pesca predatória sem fiscalização. Olha aqui, nós temos algumas, gente, como por exemplo, arara, boto cor-de-rosa, ariranha, mico-leão dourado, cervo do Pantanal e gato maracajá, tá? São alguns das espécies que estão ameaçadas de extinção aqui no Brasil. Aqui está pedindo para você desenhar e pintar o animal que você achou mais interessante em sua pesquisa. Então, é a sua pesquisa, tá? Aí você vai desenhar aqui qual dos animais que você colocou aqui nesses retângulos que você achou mais interessante. Você vai desenhar e pintar ele aqui. Continuando, aqui na próxima página, ele diz: por que cuidar da fauna é um exercício de cidadania? Gente, por quê? Porque a cidadania diz respeito à luta pelos direitos humanos e o meio ambiente equilibrado é direito de toda a humanidade, certo? Aqui, gente, na 7, ele pede para ler esse texto, nós vamos ler junto, tá? Diz assim: hoje existem várias organizações governamentais e não governamentais que têm como objetivo proteger espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção. Em 1980, foi criado o projeto Tamar, que salva e protege as tartarugas marinhas do Brasil. O projeto identifica as diferentes espécies de tartarugas marinhas, os locais de desova, o período de reprodução e os principais problemas relativos à reprodução das tartarugas. Agora responda as perguntas. Qual o nome do projeto criado em 1980 que salva e protege as tartarugas marinhas? É o projeto Tamar, né? Além de salvar e proteger as tartarugas marinhas, que outros objetivos esse projeto tem? Identificar as diferentes espécies, né, os locais de desova, o período de reprodução e os principais problemas relativos à reprodução das tartarugas. Aqui na 8, gente, ele pede para pesquisar informações sobre o projeto Tamar e montar um painel explicativo para exibir na sala. Como vocês sabem, sempre quando a gente tem esse tipo de atividade, é exposição de cartaz, de mural, de confecção de mural ou de painel para expor na sala, a gente não está fazendo no momento. Então, essa 8ª questão aqui, tá? Vocês podem desconsiderar, fica aí só como uma pesquisa para vocês conhecerem um pouco mais sobre o projeto Tamar, tá? Aí, indo para nossa próxima, né? Nosso próximo exercício, que foi sobre Amigos da Flora, da página 79 a 81. E aí, na página 79, nós temos aqui na primeira questão o seguinte: responda as questões abaixo, marcando com X sim ou não. A letra A pergunta sim. Flora, pergunta não, ela afirma e você vai dizer se é sim ou não. A flora é o conjunto de plantas de uma região. É verdade, então aqui letra A, você vai marcar um X ó, no quadrinho do sim. Algumas plantas se encontram em processo de extinção. Também é verdade, você vai marcar aqui no primeiro quadrinho da letra B. C, o desmatamento não é um problema em nosso país. Mentira, é um problema sim, então você vai marcar no não aqui, certo? D, o reflorestamento consiste em repor árvores nativas. Isso é verdade, você vai marcar aqui um sim, né, no quadrinho do sim na letra D.
Observe a imagem, faça uma interpretação dela e escreva suas conclusões nas linhas abaixo. Então, você vai fazer a interpretação dessa imagem, tá? É a sua interpretação, mas aqui como sugestão, você deve destacar o desmatamento, né? E ressaltar o quanto isso é errado. Porque aqui o que está expondo aqui? O desmatamento, né? Ó, várias árvores foram cortadas, ou seja, desmatada nessa floresta, certo? Então, é isso que você vai ressaltar com as suas palavras. Continuando, nós temos aqui na próxima página a questão 3, que diz assim: porque a preservação do meio ambiente como um todo é uma questão ligada à cidadania. É muito parecido com a pergunta que a gente respondeu, né, no exercício do conteúdo anterior. Porque o meio ambiente equilibrado é um direito de todo ser humano, certo? Na 4, ele diz: muitas plantas estão em extinção por causa da ação danosa do homem. Circule plantas causadoras do desequilíbrio ecológico. Então, vamos lá. Palavras, na verdade, causadoras do desequilíbrio ecológico. Então, quais são essas palavras? Nós temos desmatamento, ecologia, reserva florestal e queimadas. As palavras que nós vamos circular é desmatamento e queimadas, certo? Aqui na 5, gente, ele pede para ler, né, esse textinho, então nós vamos ler junto. Então, vamos aqui. A vida junto com a floresta. A nossa riqueza é a terra. Na terra, podemos formar novas aldeias, podemos cultivar nossas roças. Nos rios, iguarapés e lagos podemos pescar. Na floresta que cobre a terra, tem caça, remédios, frutas. Tem madeira para construir a casa e madeira para construir a canoa. Tem materiais para fabricar os objetos da casa, os brinquedos e os enfeites, as tintas para pintar. Tem materiais para fazer as festas, as máscaras e os instrumentos musicais para fazer música. Da floresta vêm as histórias para contar e os espíritos que ajudam a curar. Nossa vida anda junto com a floresta. Então, a partir desse texto, a gente vai aqui para as próximas questões. Vamos aqui para as próximas questões. Que no começo ele pede aqui, ó, para você agora responder, né? E a primeira pergunta é: observe o texto anterior. Sobre a perspectiva de quem ele é narrado? Dos indígenas, gente, né? Ali tá falando, né, como se fosse um índio falando sobre sua relação com a terra, né, com a floresta. Então, é do ponto de vista de um indígena. Na B, ele diz: de acordo com o texto, tudo o que esses povos são está ligado à terra. Pensando nisso, comente sobre o fato de essas terras terem sido retiradas deles após a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, o que você pode ressaltar? Que os índios eles eram livres para habitar e cuidar de suas terras, né, antes da chegada dos portugueses. Mas depois da chegada dos portugueses, os índios foram o quê? Foram explorados, muitos foram mortos, foram escravizados, e eles perderam suas terras, né, e foram obrigados a vê-las, né, a ver as terras sendo destruídas pelos europeus, certo? Na C ele diz como eles utilizavam a terra, né, eles utilizavam para formar aldeias, para cultivar roças, né, para pescar, para caçar, para construir canoas, etc. D. Os brancos retiraram uma grande parte da terra ocupada pelos indígenas. Na sua opinião, será que eles souberam cuidar da flora brasileira? Justifique sua resposta. Então, você vai dizer se você acha que eles souberam, né, os europeus, souberam cuidar da flora brasileira ou não. Como nós bem sabemos, não, né? Não é à toa que nós temos tantas espécies de plantas em extinção. E o mais significativo que a gente pode falar disso é justamente o que é o pau-brasil. Como eu acho que eu já falei para vocês em história, né? O pau-brasil era uma árvore abundante aqui no Brasil, né? Tinha muito pau-brasil aqui, né? Não é à toa que o nome do nosso país, né, pegou o nome dessa árvore, né? Saiu do nome, se originou do nome dessa árvore. Só que essa árvore, gente, hoje em dia, ela é praticamente extinta. Existem muito poucas árvores, né, de pau-brasil. Tanto que, quando se encontra árvore de pau-brasil em algum lugar, ela é imediatamente preservada, né, por conta de toda a sua carga histórica, né, para o Brasil, e porque ela é uma árvore que precisa de todo cuidado, né, porque temos muito pouco aqui. E nós sabemos que essa árvore entrou em extinção justamente pela exploração dos europeus. Então, com certeza, eles não souberam cuidar da flora brasileira, certo?
E assim, meus amores, nós terminamos a nossa correção. Próxima semana nós vemos com conteúdo novo, certo? Então é isso, meus amores, um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.